E a gente era criança e tinha que trabalhar, porque senão a gente não sobrevivia. Porque a gente estava numa cidade, uma terra diferente, né, e a gente precisava crescer, né? A gente precisava conhecer as pessoas, tudo, e começamos a ir para a escola, né? A gente andava assim 1 quilômetro de estrada de areia, né? Passava a ponte. Quando chovia, a gente tinha que tirar o sapato, carregar o sapato na mão para atravessar a ponte. A gente ia para a escola, a gente começou a conhecer outras pessoas e as plantas que a gente ia plantando, né? O pastor começou a pegar, começava a levar para a cidade para poder vender, né? Para trazer um sustento para a gente melhor. Mas assim, não foi algo que eu vi como sofrimento, não, entendeu? Mesmo a gente sendo criança, vou dizer assim que ali eu tive infância, né? Porque a gente brincava, a gente trabalhava, a gente estudava, tinha um momento devocional, tinha um momento do lazer, tinha tudo, era tudo programado, né? Tinha um momento de descanso, então a gente dormia cedo porque não tinha luz. Então a gente tinha lampião, e lampião era gás. Então tinha que desligar cedo para a gente poder brincar, para a gente poder dormir. Então foi todo esse processo. Então quando a gente precisava comer carne, a gente ia pegar uma galinha, né? Quando a gente queria comer, a gente ia pescar no lago. Então ele sempre proveu. Uma vez a gente queria comer carne, aí para lá tantas, né? Uma vaca atolou lá não sei aonde, quebrou a pata e tiveram que sacrificar essa vaca. E o cara foi e doou a vaca todinha pro lar, né? A instituição. Então, e ali a gente não tinha geladeira, não tinha energia. Aí voltamos ao processo pré-histórico, né? Vamos salgar a carne. Então a gente começou, a gente ganhou um boi inteiro, né? E salgamos as carnes tudinho, colocamos no varal para secar, né? E fez todo aquele processo de a roupa a gente lavava no baldinho, né? Tinha duas máquinas lá, mas não tinha energia, então a gente colocava num baldinho, né? E socava com o pauzinho, né? Fazia o processo da máquina, né? Então foi bem interessante, né? Vou dizer assim, que é aí que eu comecei a criar essas experiências, né? Esse, essas noções de coisas que eu sei até hoje na questão de planta, na questão de cuidado, de germinação, de tempo de plantar, o tempo de colher, toda essa parte, né? Isso foi só agregando, né, a minha vida. Isso foi só agregando, né, a minha história, vamos dizer assim. Mas interessante de tudo isso, os meus pais aqui, eu mesmo estando lá, eles não cortaram o vínculo, né? Eles sempre estavam abençoando a instituição, eles sempre ofertavam na instituição. Então, quando eu precisava de um tênis, eles mandavam dinheiro para comprar. Quando eu precisava de alguma roupa, eles sempre estavam, né? Não perdemos esse contato, né? Eu não cheguei a ser adotado no papel, né? Mas esse vínculo não foi quebrado. Deus não permitiu que isso acontecesse. E aí, né? Morei nesse lar. Nesse lar eu morei praticamente 18 anos, né, em Minas Gerais. E aí depois de um ano nós saímos da roça e fomos para a cidade de São Lourenço, né, sul de Minas. E nesse processo já foi mais fácil, né, porque a gente já estava saindo da roça e estava indo para a cidade, né, estava indo para o asfalto, estava indo para as cidades de pedra, né, tudo as paredes, tudo, né, carros para lá e para cá, porque até então a gente olhava era vaca, era cavalo, era galinha, né, era lagarto, essas coisas a gente olhava. Carro era muito pouco, né, a gente ter contato assim com os carros. E nós fomos para a cidade, né, e se alojamos lá em São Lourenço. E aí foi aquele processo de escola, né, fomos para a escola, foi tudo aquele processo. Aí até que começou a questão de contratação de pessoas para trabalhar no lar Bom Samaritano, né? Que era um lar que tinha lá em São Lourenço. E nesse processo, né? A minha, a minha esposa, que é minha esposa hoje, ela foi trabalhar de monitora nesse lar, né? Aleluia. E, e você vê então aí esse cuidado de Deus, né? Esse agir de Deus, né?
Eu já conheci ela na escola, né? Porque a gente estudava no mesmo colégio, né? Na mesma série, só salas diferentes, né? A gente estava no mesmo ano. Naquela época de aqueles bichinhos virtual, não sei se tu lembra. Não sei se tu é da tua época, Glauber. E, e eu peguei aquele bichinho virtual dela para fazer crescer, né? A gente fazia ele crescer, crescer, a gente aprendeu umas técnicas, fazia ele crescer até ele morrer. Aí ele morria e depois começava de novo. E eu levei esse brinquedinho dela para casa. Aí no dia seguinte ela brigou, foi muito comigo, me xingou, falou um tanto de coisa para mim na escola. No certo dia ela foi trabalhar de monitor, né, nesse lar, né, onde eu morava. E ela fez todo esse processo, começou como professora, né, ajudando as crianças menores, tudo. Eu já era um pouco maior, né, como era praticamente o menino mais velho da casa, né, porque os outros que tinham já tinham ido embora e acabou que eu fiquei. E então acabou que eu era um dos meninos mais velhos, né, de dentro da casa. E, então eu tinha uma responsabilidade muito grande, que era passar algo para essas crianças, né? Era passar algo tanto daqueles que já conhecia, como aqueles que ainda estavam chegando, porque lá era um lar de crianças de pais e mães vivos, órfãos de pais e mães vivos, né? Então esse foi esse processo, né? Então eu tinha que passar algo para eles. E esse lar tinha uma igreja, né? O pastor Sérgio abriu uma igreja chamada Comunidade Evangélica Coenonia, né? Não é um ministério Coenonia de louvor, né? É uma comunidade Coenonia, onde cuidava dos pais, para dar assistência para os pais dessas crianças, né? Que elas estavam dentro desse lar, com uma ordem judicial, conselho tutelar, então eles não podiam sair. E nisso nasceu essa igreja que cuidava dos pais, né? Uma forma de se aproximar dos pais dos filhos. Então, o pastor Sérgio teve essa ideia da igreja, aí que como as crianças iam para a igreja, os pais começaram a ir para a igreja, que aí tinha o contato com os filhos dentro da igreja. E esse foi o processo. Então, e nisso, foi passando passei a sétima, oitava série, tudo, né? E comecei a namorar com a minha esposa, né? Sentei com o pastor Sérgio, tudo, ele conversou, a gente foi acompanhado, né? Tanto o nosso namoro, o nosso noivado, né? Fiquei noivado 1 ano e meio, até chegar ao processo de casamento, né? E com isso, sim, eu já tinha mais de 18 anos, né? Eu morava ainda dentro do lar, eu trabalhava fora e ajudava na despesa dentro do lar Bom Samaritano, né? Então eu fiquei aí praticamente até os 21 dentro desse lar Bom Samaritano. E sempre ajudando, né? Trabalhava fora e trazia um sustento, né? Ajudava a pagar algumas contas e o restante do dinheiro ficava para mim. E aí foi quando eu comecei a namorar com a Aline, né, a pastora Aline, e nós começamos a ter esse acompanhamento do pastor Sérgio, tudo, e quando nós colocamos mesmo que a gente queria casar, né, aí eu vi que estava se concretizando, né, aquilo que tinha sido gerado no meu coração lá atrás, né, de ter uma família. Então, eu fui correr atrás, nunca abri mão, sempre trabalhei, né? Nunca deixei de trabalhar. Então, eu trabalhava em 3 empregos, o pessoal me chamava de Július, né? Trabalhava em 3 empregos porque eu estava noivo, eu ia casar, então eu precisava trabalhar. Eu trabalhava de chapeiro, eu trabalhava numa faculdade, eu trabalhava numa padaria, né? E dormia muito pouco, dormia, acho que não dava nem 3 horas por dia, né? Mas eu precisava trabalhar, precisava construir a minha vida, né? Construir a minha família. E nesse processo, né, minha esposa ela estava junto comigo, ela trabalhava no lar, então a padaria era do lar, eu tinha que trabalhar nessa padaria. Então eu começava cedo, né? Eu fazia toda essa parte administrativa de cobrança e fazia as entregas de pão também, né? Aprendi a fazer pão nessa padaria. Foi 6 anos trabalhando na padaria. Então, aprendi a fazer pão, fazer tudo. Com o pastor Sérgio, aprendi a cozinhar, né? Foi com ele que eu aprendi a cozinhar, porque como ele era uruguaio, então ele sabia muitas receitas, né? Ele teve churrascaria, ele teve pizzaria, então eu aprendi muita coisa com ele. Hoje o que eu sei cozinhar, se você perguntar para minha esposa, para meus filhos aí, para Vinícius, né?
cozinho muito bem, né? Faço vários tipos de prato, faço, diz assim, como diz aqui, tudo que você sonha, tudo que você imagina, né? Então, eu me dou muito bem na cozinha. E, e Deus me agraciou com isso através da vida do pastor Sérgio, né? Porque eu aprendi praticamente com ele, né? Toda essa parte de culinária. E a questão de padaria também, porque ele me ensinou a questão de pães, de pizza, né? Massas de pizzas. E nesse processo, então, né? Eu me casei e meus pais foram meu noivado, né? Meus pais daqui foram meu noivado e disseram assim, que quando eu casasse eu ia embora para São Luís, né? Isso de 2004 para 2005. E eu vim, né? Eu casei em 2004. Aí em janeiro de 2005 nós viemos para cá, para São Luís do Maranhão novamente. E nesse processo daqui de São Luís do Maranhão, em 2004, a gente começou a trabalhar no colégio dos meus pais, né? Eles tinham um colégio aqui chamado Escola Moranguinho Colégio Luz e Vida. E eu vi aí a mão de Deus, né? Voltando lá no início para trazer o conserto daquilo que tinha ficado, né? Lá atrás. E foi nesse processo mais ou menos de um ano e meio, né? E nesse um ano e meio começou a ter algumas. Aí meu filho nasceu em janeiro de 2006. E foi nesse processo que Deus, ele, vamos dizer assim, ele começou a mexer, né? Porque a gente está na mão de Deus, eu acredito que você acredita nisso também, nós somos um tabuleiro, né? E nós somos as pedras. E Deus, ele move conforme ele quer, conforme ele deseja. Nós temos que apenas estar centrado na sua vontade, né? A gente tem que estar no lugar certo, no momento certo dele agir nas nossas vidas. E quando ele age nas nossas vidas, quando a gente está no lugar certo, é algo que se torna a bênção na nossa vida. Então, quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, na vontade de Deus, quando ele mexe a gente de lugar, isso traz como algo bom para a nossa vida, mesmo sendo aquilo que a gente não quer ouvir, ou mesmo sendo aquilo que a gente não quer passar, né? Mas ele move porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós não temos esse poder, né, de ver. Acredito que se nós olhássemos o futuro, né, acredito que muitas coisas a gente não teria feito. Se nós tivéssemos a visão do futuro. Então nós somos como um tabuleiro na mão de Deus. E por isso que esse versículo, né, que eu li no começo, e eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, né, que é o pensamento de coisas boas e não de ruim, porque era isso que já estava no coração. E é isso que precisa ser gerado no nosso coração, esse sentimento de sempre estar querendo fazer algo de bom, algo que venha acrescentar na vida do nosso irmão, ou acrescentar no seu ambiente de trabalho, ou acrescentar na sua escola, onde você esteja. Isso vem agregar algo que venha marcar a vida das pessoas. Nós fomos levantados para levar esse evangelho, levar essas boas novas. E isso precisa estar tão impregnado na nossa vida que isso precisa contagiar as pessoas por onde a gente está passando ou aonde a gente está. Então, quando a gente está na posição de Deus, na hora certa, no momento certo, quando Ele nos coloca em outro lugar, a gente é bênção nesse lugar. Então, Deus ele começou a mexer vamos dizer assim, as pedrinhas, né? E começou a ter algumas desavenças da minha esposa com a minha mãe. Minha esposa ela tem um gênio muito forte, né? Ela é bem determinada. E minha mãe também tem esse gênio muito forte. Então começou a ter atrito, né, das duas nesse processo de por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu tenho um irmão, né, que, vamos dizer assim, hoje ele é encostado nos meus pais, não faz nada, ele não gosta de trabalhar, nada disso. Então, na verdade, ele trabalha cuidando deles, né? E eu não sou assim, eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de atividades. Então, quando eu vim para cá em 2005, 2004, eu vim para poder ajudar meu pai no colégio, né, na escola. E acabou que eu entrei nesse processo de ajudar meu pai na escola, e quando dava assim umas 6 horas da tarde, que é a hora de eu ir embora para casa com a minha esposa, minha mãe chegava, né, no colégio de tarde, aí eu tinha que levar ela no shopping, ou eu tinha que levar ela na casa das minhas tias, algo que meu irmão fazia.
entendeu? E isso chegava muito tarde em casa, chegava às 11, meia-noite, 1 da manhã, para acordar cedo, para estar no colégio às 6 horas da manhã, foi ficando puxado, e isso foi desgastando, né? E aconteceu isso várias vezes com a minha esposa grávida do Gabriel, né? E isso foi trazendo esse desgaste. Então nós resolvemos voltar em 2006, né? Gabriel tinha 6 meses, nós resolvemos voltar para Minas Gerais novamente, porque minha mãe falou assim para mim, falou, meu filho, se tu quiser se separar dessa mulher, eu te ajudo. Aí eu peguei e vi que as coisas estavam invertidas, né? Que algo tinha errado. Então, nós me despedi, nós fechamos ali o vínculo empregatício e eu voltei de novo para Minas Gerais. E isso durou um processo de 10 anos, né? Nós voltamos para Minas e lá nós crescemos profissionalmente, né? A minha esposa trabalhava numa empresa muito boa, né? Eu trabalhava numa empresa, né? Eu mexia com instalação de internet, né? Fazia o que eu gostava, eu sempre estava na adrenalina, em cima de poste, puxando fio, e era um serviço que eu gostava de fazer. Então, nesse processo, né? Trabalhei numa faculdade também durante 5 anos, nessa volta minha. E nesse processo, então, um certo dia, passado alguns anos, né? Deus colocou isso no meu coração: vocês precisam voltar para São Luís. Vocês precisam voltar. Isso começou a martelar no meu coração e minha esposa falava assim, mas por que São Luís? Não pode ser outro lugar? Eu falei, Naline, Deus disse que a gente precisa voltar para São Luís. Aí ela falava assim, não, mas é só por causa dos seus pais que quer voltar para lá. Aí eu falei, não, Deus ele colocou no coração que a gente precisa voltar para São Luís. Eu acredito que lá em São Luís vai ser como se fosse assim, o ápice para a gente ser enviado, né, às nações. Eu sempre falei isso para ela. E passado 10 anos, né, aprove o Senhor e ele fez todo um remanejo nas nossas vidas, onde minha esposa não queria e Deus tinha colocado no coração que ia acontecer, então pedimos alguns sinais para Deus, né? E Deus ele é fiel e justo, né? E quando é o processo dele, quando nós estamos na vontade dele, não há nada que atrapalhe esse processo. Então, se a mãe da minha esposa, né, que morava lá em Minas com a gente, ela fosse um empecilho, então ele tirou ela de lá e levou ela para o Espírito Santo, né? E ela se casou de novo, e o marido dela foi para lá, porque ele é mestre de obra, e acabou que ela foi para lá. Então, já não tinha mais esse vínculo, né, dentro da cidade. E eu falei para Deus, eu falei, Deus, todo mundo tem tanta experiência, né, das pessoas chegar e falar assim, a pessoa que nem te conhece, pegar e falar da sua vida, falar disso, e eu nunca tinha tido essa experiência. Eu falava para Deus que eu queria ter uma experiência dessa sim. E eu não sei se aí tem aquela TV chama Nossa TV do R.R. Soares, né? Não sei se na região aí tem. E nós fizemos por causa dessa questão de Globo, SBT, nós fizemos essa assinatura, né, dessa televisão. E demorou assim um mês praticamente, né, para poder instalar e a gente perdeu essa assinatura, mesmo pago. E a gente entrou em contato lá, o moço falou, olha, não sei o que está acontecendo, era uma empresa de São Paulo que ia instalar. E no dia que eles estavam indo, deu um problema no carro e eles voltaram para São Paulo de novo. Aí no dia seguinte eles foram, chegou lá e fizeram a instalação, né? Eu trabalhava, estava na rua, fui para casa, fizeram a instalação toda da TV, deixaram tudo funcionando. E ali, né, me despedi deles, assinei o contrato e eles saíram, né? Aí nessa que eu tava fechando o portão, eles deram ré no carro, né, e voltaram. Aí o cara desceu do carro e falou assim, Pastor Anderson, você sabe por que eu estou aqui? E ele nem sabia que eu era pastor, né? Aí eu falei, não veio instalar a internet, a televisão. Aí não, já faz tempo que a gente está para vir aqui, a gente nunca conseguiu. E eu vim aqui para te dar um recado de Deus, né? Aquilo ali eu correndo, né, para poder pegar um celular para poder gravar, né? Para poder mostrar para minha esposa, né? E não consegui, e ele falou, olha, a terra que eu vou mandar vocês, né? Vocês não se preocupem, né, com o que vestir, não se preocupem com o alimento. Eu vou colocar vocês numa igreja, num ministério, vou dar casa para vocês morar. Eu vou estar contigo, né? Eu vou estar sustentando vocês.
E foi isso que ele falou, né? Eu achei que ele tinha esquecido um martelo, alguma coisa do tipo. Aí ele entrou no carro dele e foi embora. E minha esposa chegou, contei para minha esposa. Mesmo assim, ela ainda ficou ainda meio que incrédula, né? Meio que sem aceitar. Ela não entendia por que tinha que voltar para cá de novo. E ela colocou em princípio, não, eu só vou se puder levar a minha cachorrinha no avião. Aí, não, antes disso, ela falou assim, eu só vou se o voo que a gente for sair de São Paulo. E eu sempre soube, né? Eu já viajo já há bastante tempo, né? Vamos dizer assim. Eu sempre soube que você conseguir um voo por Guarulhos, né? Para qualquer outro lugar, um voo só de ida, é caríssimo. Normalmente eles ganham na questão de ida e volta, né? A gente sabe que é caríssimo um voo desse. E eu falei, Senhor, eu não aceito isso, né? E comecei a pesquisar, comecei a ficar nas madrugadas acordado. E eu achei uma passagem por R$ 380 de ida, só de ida. E eu falei com meu cunhado, a gente comprou as passagens, comprei a minha, né? Porque eu vinha na frente, e comprei a dela, né? Com as crianças, que elas vinham só depois. Aí, porque eu tinha que vir para cá para poder arrumar as coisas, para poder, quando eu viesse, já tá tudo na casa para poder morar. Aí ela pegou e falou para mim assim: não, eu só vou se puder levar a cachorrinha. Aí eu falei: rapaz, você tá de brincadeira comigo. Aí ela falou: não, só vou se puder levar a cachorrinha. Aí ela vai eu pesquisar para como fazer para poder trazer uma cachorra no avião. Aí eu paguei uma taxa de R$ 90, era para reservar a vaga, só poderia viajar três cachorrinhos dentro do avião. E aí reservei a vaga dela. Aí eu comecei a ver o processo, né? Aí eles pegam o peso do cachorro, o peso da casinha, multiplica pelo tamanho, pelo valor e dá o valor X. Aí faz pela a tarifa vigente do dia, né? Como eu comprei a passagem por R$ 380, eu fiz os cálculos em cima dos R$ 380. Falei, vai dar mixaria, né? 3% em cima do valor da passagem vai dar pouquinho. Só que aí não foi assim. Quando a gente entrou em contato por telefone, né? Que a moça fez o cálculo tudinho lá, tava dando 800, quase R$ 900 para levar cachorro. Eu falei, não, não aceito isso não, a cachorro vai mais caro que a minha passagem, não. Ela, não, moço, porque quando você faz a questão do cachorro, é a tarifa vigente aqui. A gente sabe que quando a gente compra dentro do aeroporto, é um valor. Quando você compra na internet, é outro valor, né? Eu falei, não. Aí minha esposa fez escreveu assim uma carta assim de frente e verso assim no e-mail, né? E colocou naquele reclame aqui e contava na véspera de viajar, né? Eles ligaram para a gente, tudo, não, a gente vai fazer pelo valor do que vocês compraram a passagem. Aí eu já ia viajar no dia seguinte. Aí eu coloquei, aí o pastor lá da Assembleia de Deus, lá no Ministério Madureira, lá, falou: não, eu vou levar você para São Paulo. Foi só a gasolina. Aí fui eu, né, com a casinha do cachorro atrás. E ele foi na frente com o colega dele, nós fomos, né, para São Paulo. Chegou lá no aeroporto, né, meu voo era só 11 horas da noite, cheguei lá, era 5 e pouco da tarde. Aí comecei a andar com a cachorra, né, puxando a casinha dela para lá e para cá, dentro do aeroporto. Aí eu falei, rapaz, eu vou despachar logo essa cachorra, né, aí eu vou comer alguma coisa, tudo. Aí eu fui lá, aí na hora de despachar eu fiquei 1 hora, segurei a fila lá 1 hora, né, que a moça foi fazer os cálculos todinho, né, eu tô contando esse é o processo pra gente vir para cá. Ela fez os cálculos tudinho, deu R$ 540. Falei, não, moça, a moça disse do relacionamento da Gol que ela ia fazer a tarifa da minha passagem. Ela, não, peraí, então que eu vou ver isso aí. Aí eu fiquei 1 hora segurando a fila, o pessoal já estava olhando cara feia para mim. Aí ela falou, não, mas não pode. A gente não falou, não, mas a moça disse que ia acontecer, passou no protocolo para ela. Ela foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Aí ela falou, não, tá tudo certo já. Eu falei, tá tudo certo o quê? Não, peraí, ela fez lá, aí imprimiu o boleto lá, R$ 60. Aí eu fui, paguei a taxa, R$ 60. Aí, mas antes disso eu falei pra ela, eu falei, olha, se não der certo isso aí, essa cachorra, eu falei assim pra moça, essa cachorra não vai atrapalhar o plano que Deus tem na nossa vida. Eu largo ela no saguão aí do aeroporto, essa cachorra com essa casinha, eu largo ela aí e eu vou me embora. Ela, não, moço, mas não pode.
Eu falei, não posso, meu irmão, eu largo ela aí e vou. Ela não vai atrapalhar os planos de Deus na minha vida, não. Aí foi quando ela resolveu isso aí tudinho e consegui trazer a cachorra, né? Eu cheguei, arrumei a casa onde tinha morado, tudo. Logo depois minha esposa veio. Aí nós desfazemos de carro. A gente tinha um carrozinho, a gente vendeu ele. A gente deu metade das nossas coisas. Para não falar que eu não trouxe nada, eu trouxe a minha geladeira, que era 220, né? E o padrão lá era 110. Então, para vender era mais difícil, né? Trouxe a geladeira, trouxe a minha cama, trouxe a mesa de mármore e trouxe liquidificador, essas coisas que eram 220, né? Foram as únicas coisas que eu trouxe. E porque para trazer o carro ficava em 12 mil reais, o carro custava 6. Aí eu falei, rapaz, não vou levar não, não tem como levar. E não aguentava pegar a estrada, então desfiz do carro. E nós viemos para cá, para São Luís, né, em 2016, e arrumei a casa que era dos meus pais aqui, que eu morava lá no início, que aconteceu todo o problema, né? A gente foi morar nessa casa, moramos aí até 6 meses atrás a gente estava nessa casa, ela ficou 7 anos fechada. Aí nós viemos, né, arrumamos a casa todinha, né, a casa ficou habitável. Aí, tiramos os nossos passaportes, porque a gente tinha um chamado de Deus para tirar o nosso passaporte lá desde a época de Minas Gerais. O pastor Sérgio já havia dito. O pastor Sérgio ele já não está mais entre nós, ele faleceu, né, de câncer de próstata. Ele lutou durante 2 anos aí, a questão do câncer de próstata, e antes da pandemia Deus levou ele. E nesse processo, então, daqui, né? Hoje nós moramos aqui em São Luís. Não moro nas casas dos meus pais mais, a gente mora na casa aqui que é alugada, né? Porque, como lá estava naquele processo de venda, não sei o quê, então fica aquele negócio dos corretores indo, sabe? E toda hora leva uma pessoa diferente, e daí a pessoa não fica, e fica olhando as nossas coisas, e ficava minha esposa em casa com os meus filhos sozinha, e eu fui ficando incomodado com isso. Aí nós alugamos essa casa que eu moro hoje aqui, né? Aqui eu pago R$ 1.000 de aluguel. Mas assim, Deus tem nos abençoado, né? Hoje nós temos tudo, nós temos sofá, nós temos cama para as crianças, nós temos uma hiper de uma cama, né? Que uma família que foi para Portugal, né, deixou para a gente uma cama, uma king size gigante, né? Temos cama para as crianças, nós temos televisão, nós temos aqui praticamente uma casa montada assim para duas casas, né? Então Deus ele restituiu, né? Tudo aquilo que a gente abençoou as pessoas para vir para cá, ele restituiu tudo isso. Não temos carros ainda, né? Mas Deus ele está preparando aí ainda o nosso carro. Então, e nisso eu vejo todo esse cuidado de Deus, né? Da onde eu vim, né? E aonde eu estou hoje, e sempre buscando fazer aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração, né? Que hoje é cuidar da minha família, cuidar dos filhos, encaminhar eles, mostrar para eles o caminho, né, que é esse que a palavra do Senhor diz, ensinar eles o caminho que eles devem seguir, né, para que não venham se desviar, apesar de muitas vezes o mundo é mais forte, né, mas todos eles têm a consciência, todos têm um chamado, né, o Gabriel tem um chamado profético já desde criança, a Estela já tem um chamado missionário já também desde criança, o Senhor disse que ia levar ela da Europa à Índia, da Europa à Índia. Deus disse que vai levar ela da Europa à Índia. E a Júlia, Deus levantou ela como intercessora. Então, todos já têm o chamado de Deus na vida deles. Né? E todos sabem da responsabilidade deles. Isso é bem claro na vida deles. Nós passamos isso muito bem claro na vida deles. Então, por isso que eu vejo hoje, né, esse versículo, né, onde Deus escolheu, né? Eu fui achado por Deus, assim como todos que estão na sala, todos que fazem parte desse ministério da vigília de oração, né? Que eu tenho isso como ministério também, abençoadíssimo. Todos foram escolhidos pelo Senhor. Todos nós fomos achados pelo Senhor. Um dia nós estávamos todo sujo, né? No meio do pecado, todo, né? Bagunçado, todo arrebentado, e os olhos do Senhor se voltou para nós
e falou, olha, eu quero aquilo ali, né? Eu quero o Glauber, eu quero o Damião, eu quero, né, a cada um de vocês, e ele nos escolheu. Então hoje eu posso declarar que o pensamento que Deus tem para com as nossas vidas são pensamentos de bem, né? Pensamentos bons, para nos dar o fim que nós desejamos. E ele vai mais além, né? Ele diz, olha, me invoque, me busque, né? Eu estou aqui, eu estou à disposição de você para o que deve, eu estou aqui para lutar contigo, né? As suas guerras, eu estou aí para poder lutar com você. Então eu tomei, né, essa palavra para mim e ela, vamos dizer assim, ela ruge no meu coração muito forte, né, essa palavra do Senhor. E eu falo assim que minha esposa ela já até desenhou, né, até a questão dizer assim, da nossa morte, né, ela já desenhou, né, de como ela quer que Deus nos leve, né? Depois que a gente vê os nossos netos, bisnetos, tataranetos, né, no almoço de família, assim, um almoço de domingo, né? Todo mundo sentado na mesa e ali a gente almoça e se recolhe para poder descansar e ali o Senhor então nos leva. Tudo isso já foi até desenhado, né? Porque é o fim que nós desejamos. Então, se você tem algo, né, uma vontade, você tem algo que queima no seu coração, apresente isso ao Senhor, né? Apresente isso ao nosso Deus, porque Ele a todo momento ele está com os olhos em cima de nós, porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que buscou nós lá no lamaçal do pecado e trouxe, né, que hoje somos filhos de Deus, somos chamados, nós não somos mais órfãos, né? Não, nunca tive essa questão da orfandade sobre a minha vida, nunca carreguei esse peso da orfandade na minha vida. Eu sempre descobri que eu sempre tive um pai, né, que sempre cuidou de mim, sempre esteve comigo. E esse pai que todos nós conhecemos, que é Jesus Cristo, e hoje nós estamos aqui porque esse Pai ele nos ama, que esse Pai nos escolheu. Então, que essa palavra, né, de hoje possa marcar as vidas de cada um de vocês e que possamos viver os planos verdadeiros que Deus tem para a nossa vida. Amém?